A melhor das minhas qualidades exacerbada se torna um defeito. Nós saímos da zona de conforto para fazer o que tem que ser feito e não o que é da nossa natureza. Ô Paulo, e você assim, como um dos maiores experts em inteligência emocional, o que é o conceito de inteligência emocional na sua visão e o tão quanto importante é a inteligência emocional para os empresários? Porque o nosso público aqui é um empresário que ele já tem funcionários, o CNPJ já está rodando e ele está nessa loucura de empreender. A inteligência emocional, ela tem dois pilares. Um é a competência emocional pessoal, que são as competências emocionais que eu tenho para comigo mesmo, e as competências emocionais sociais, que eu tenho com os outros, né? Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de você usar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Uau! Né? Então, a pessoa pode ficar com raiva, mas está no momento certo essa raiva? Tem o contexto certo? Está na intensidade certa. E esse é o sentimento, então, quando você empresário pode ter raiva. Pô, cara, quebrou uma máquina, quebrou isso, quebrou aquilo, ok. Mas essa raiva está na intensidade certa, no momento certo. Então, quando eu uso as minhas emoções para me conectar comigo e tirar o meu melhor, eu tenho inteligência emocional. Quando eu uso minhas emoções da maneira certa para conectar com as pessoas ao meu redor e tirar delas o melhor, e isso é riqueza. E isso é riqueza. Eu poder tirar o meu melhor em qualquer situação usando minhas emoções e conectar com as pessoas. Você pode tirar o dinheiro que for, você pode tirar tudo de uma pessoa, tudo, todo o dinheiro, tire a roupa dela, mas dê a ela inteligência emocional, ela recupera aquilo e muito mais. Agora você pode dar a fortuna que for para uma pessoa, se ela não tiver inteligência emocional, ela vai perder a fortuna e tudo mais. Inclusive é muito comum pessoas ganharem na Mega Sena, ficarem milionárias da noite pro dia e depois de 2, 3, 5 anos no máximo, essas pessoas... 94% de quem ganha na loteria, em até 4 anos, perdeu tudo. E aí vai de encontro com aquela diretriz que é muito importante que nós seres humanos temos que entender, né? Antes de ter, você tem que ser. Então, se eu não for uma pessoa próspera de dentro para fora e vier a prosperidade de fora para dentro, eu vou perder. Como que o ser humano faz, Paulo, para ele não ir para esses excessos, né? Porque uma coisa boa em excesso pode se tornar ruim. Eu, por exemplo, eu sou muito autoconfiante, mas eu vejo que quando eu vou pro extremo dessa autoconfiança, eu fico mais arrogante. Isso. As pessoas percebem mais arrogância. A melhor das minhas qualidades exacerbada se torna um defeito. A melhor das qualidades exacerbada se torna um defeito. Agora você está falando, quando os empresários começam a crescer, eles vão se tornando solitários. Solitários porque menos pessoas querem dizer algo para eles, solitários porque eles estão dispostos a ouvir menos dos seus funcionários, das pessoas. Eles vão se trancando naquela torre de marfim. E quando aquela porta se fecha, amigo, é o início da derrocada. Quando ele não ouve mais, quando ele não busca mais ouvir as pessoas da sua empresa, o mercado, quando as pessoas estão intimidadas em falar alguma coisa para ele, que não concordam, que discordam, que acham que tem outra ideia, quando essa porta se fecha, é o início da derrocada de qualquer empresa. Tava vendo o Luciano Hang, ele fez a nova sede agora, e a mesa dele fica num salão, acho que com 1.000 pessoas, fica a mesa de trabalho do Luciano Hang, um bilionário, se não me engano o patrimônio dele é 20 bilhões, fica no meio da sala, com 1.000 pessoas. Ele não está trancado numa sala, todo mundo tem acesso a ele está no salão com as pessoas, né? Então, eu sempre fiz isso, na minha mesa de trabalho, são 17 lugares, e eu não tomo decisão, e não tomo porque, de fato, eu não me sinto competente o suficiente para tomar grandes decisões sozinhos, para tocar um projeto sozinho. Eu sei onde eu quero chegar, isso é muito claro, eu sei onde eu tô, e dói às vezes, né? Você perguntou se eu tinha o podcast funcionando, me doeu, mas eu não vou mentir, não tenho, eu sei onde eu tô, e eu sei onde eu quero chegar. Agora, esse trajeto, eu não vou percorrer sozinho, vou percorrer para o meu time, né? E vou deixar que eles se sintam importantes em fazer isso, que eles se sintam valorizados em fazer isso, que eles se sintam, eu fiz isso acontecer. Isso não é o Paulo, fui eu que fiz, ou eu e meu colega, nós fizemos isso acontecer, o prazer de realizar, né, para o time. Em cada situação pede uma ação diferente. Vai ter um momento que eu abraço, tem um momento que eu oriento, tem um momento que eu cobro, tem um momento que eu chamo a atenção, tem um momento que eu elogio. Então é por isso que a liderança deve ser situacional. Perfeito. Eu chamo o negócio de liderança pupila. Pupila. Porque tem pessoas que de longe eu lidero. E de longe, ou seja, eu consigo ver a pupila dela. Mas tem gente que eu vou ter que chegar pertinho para vir enxergar a pupila dela. Isso é liderança pupila. Tem gente que de longe eu falo, as coisas funcionam e rolam. Mas tem pessoa que eu tenho que estar bem pertinho. Isso é uma liderança situacional. Cada pessoa tem que ser tratada da maneira que ela consegue ser e gera resultados. Eu tive numa empresa de construção de navios, eles cortavam chapa de aço de 2 centímetros com água. Uou. Então a água sob pressão corta qualquer coisa. A água aquecida vira vapor que gera pressão.
Então a água, ela assume todas as formas e todas as resistências. Então, ela pode ser dura, congelada, ela pode ser macia, sob pressão ela corta a água, no calor ela evapora e gera a pressão das locomotivas. Então, você que é dono ou dona de empresa, seja como a água, se adapte conforme o contexto, a situação, se transforme naquilo que é a necessidade do seu negócio ou do momento da equipe, aquele projeto específico, porque a água ela é maravilhosa, né? Ela é fonte de saúde, ela irrita, ela irriga, vida, frutifica. Nós saímos da zona de conforto para fazer o que tem que ser feito e não o que é da nossa natureza. Isso. Você é dominante, aguerrido, método, Isso. execução, você é influente, gosta de gente, falar, conversar. Uhum. Você é acelerado, faz várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E você não é detalhista, você é estratégico. Isso. Nós temos o mesmo perfil, né? No DISC, nós temos o mesmo perfil. Mas o fato de eu não ser analítico, voltado a números, não quer dizer que eu não veja meu DRE, não quer dizer que eu não leia contrato. E essa é a grande questão do empresário. Vai ter um momento que o empresário vai ter que ter gente diferente dele. Porque é tradicional que o empresário contrate alguém parecido com ele. Porque ele acredita que o padrão dele é o certo e ele traz alguém parecido com ele pra tá. Só que aí é o mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, o empresário tem que entender que ele tem que trazer alguém complementar a ele. Eu chamo isso aí, inclusive, de armadilha da empatia. Eu falo pro empresário, pra empresário. Total. Na hora que você tá contratando alguém, na entrevista, e você muito rápido ama aquela pessoa, Sim. Desconfia. Você tá gostando da pessoa porque você tá gostando de você e tá se vendo Pega nela? a chave. Ou você tá gostando da pessoa porque ela é boa para o cargo. Porque você que tem empresa, você não contrata pessoas para te agradar. Você contrata pessoas para fazerem muito bem uma função. E muitas vezes você vai precisar de pessoas complementares que vão ser um pé no seu saco. Lembra que eu falei que nós multiplicamos o faturamento durante 10 anos seguidos? E qual foi um dos pontos? Houve algo espiritual e tal, mas um dos pontos foi a entrada da Camila. A Camila, quando eu entendi, a minha esposa, que ela tinha um perfil complementar ao meu, na hora que ela entrou, foi um choque, porque ela é dominante, eu sou dominante, ela é muito dominante, eu sou influente, eu sou gente. Como você assim, toque, conversar, rir, brincar, relacionar, e ela é processos, é o oposto. E aí foi o primeiro choque. Mas a minha empresa era humana demais e processos de menos. E ela começou a trazer processos. E aí no terceiro item, né, do DISC, que é dominância, influência e a estabilidade, os dois muito acelerados. Eu faço muita coisa, ela faz mais ainda no mesmo minuto. Ok. Então aí tá bem. Só que aí vem ela extremamente detalhista, e eu extremamente estratégico. E aí, amigo, ela começou a botar ordem na casa, nos processos, no back. E aí tudo, desse dia em diante, nossa empresa começou a dobrar de faturamento ano após ano. Uau. Daí a importância dos sócios terem perfis complementares, né? E aturar, porque quando um sócio tem perfil complementar, não é fácil, né? O ser diferente irrita um ao outro. E às vezes os melhores sócios se separam porque são diferentes, ou seja, complementares. E a riqueza está na diferença. Está na diferença. Não na similaridade.